Boa tarde, senhores desembargadores. Estão me ouvindo, Boa né? tarde, doutora Delária. Tudo bem? Delária. Graças a Deus, tudo bem. Doutora defensora. Boa tarde. Presidente, doutora secretária. Procuradora. A minha imagem parece que está muito escura, se não me engano. Está saindo normal aí? Doutora secretária. Não, está escura mesmo. Está escura. Acendeu. O sentido da luz, né? É o sentido da Pronto, luz. melhorou. Eu estou aqui no meu gabinete, na Procuradoria. Agora sim. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Não tem problema. Ótimo. Agora declaro aberta a sessão do dia 23 de agosto de 2023 sobre a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos. Certo. Declaro aberta a sessão do dia 23 de agosto de 2023, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos de hoje. Inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, excelentíssimos desembargadores, Francisco Gleidson Pontes, externando aqui os meus votos de feliz retorno. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Merecidas. A desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, e com observação que a desembargadora Maria Nailde comunicou a sua ausência justificada a esta sessão. Cumprimento também os excelentíssimos representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Delária, Pinheiro Linhares, aqui presente, e a representante da Defensoria Pública, excelentíssima doutora Dice Maria Calixto. Obrigada, excelência. Pois não, doutora Dice. Boa tarde. Aqui também os meus cumprimentos aos servidores integrantes da secretaria desta Câmara, na pessoa da secretária doutora Ismênia, aos servidores que possibilitam a transmissão desta sessão, a Força Policial aqui presente também, a advogada também presencialmente, aqui nos assistindo, e aos demais presentes virtuais. De início, submeto aqui a apreciação e aprovação da ata, número 29 de 2023, na sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2023. Aos senhores. Sem objeção. Sem objeção. Então, a ata aprovada. Passo agora aos processos retirados de mesa. Todos são da relatoria do desembargador Gleidson, então apenas me restringirei a enumerá-los. 5.49 da pauta, agravo de instrumento 063, 2851, 35, 2022. Agravante município de Caucaia, agravada Zuleide Loureiro de Medeiros. 5.51, apelação e remessa necessária 00 300 87 11 2011, remetente, juiz de direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante, Estado do Ceará, apelada, Lília Maria Costa de Soriano Aderaldo. 5.65, apelação civil 01 55 493 95 2018, apelantes e apelados, o município de Fortaleza e outros. 5.88, apelação civil 00040 8296 2014, apelante, município de Jucás, apelada, Eletrocampo, Serviços e Construções Limitada. 5.84, apelação e remessa necessária 020 8870 10 2020, remetente, juiz de direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante, Estado do Ceará, apelada, Santinha Empresa de Transportes Especiais Limitada. 5.52, apelação e remessa necessária 0013 036 83 2016. Remetente, juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Itauá. Apelantes e apelados, Edelita Nogueira Vieira Limitada e município de Itauá. 5.60, apelação e remessa necessária 024 63 04 96 2021. Remetente. Aqui está sob segredo de justiça, então, JD da 1V da F
P da C de F. E o apelante é do C e apelada PCH 5.63, apelação civil número 0249877452021, apelante Marcos Rogério Lessa e LLL Importação e Exportação Eireli. O apelado Estado do Ceará. Relacionados os processos com essa retirada de mesa, passamos aos processos com pedido de vista e os processos com julgamento suspenso. Iniciando pelos processos com pedido de vista. Nós temos o 2.1 da pauta, apelação civil 000-6907-35-2017, da comarca de Itarema. O apelante é o Polo do Eletrocomercial de Imóveis Limitado e o apelado Estado do Ceará, relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na sessão do dia 16 de agosto do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, comuniquei à Câmara que a apresentação do voto vista ficaria adiada pela ausência justificada do excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gleidson Pontes, que se encontrava no gozo de férias. Com o retorno do desembargador Gleidson nesta sessão, eu passo agora a apresentação do meu voto vista. Manifesto-me nestes autos, em sede de voto vista, em sentido parcialmente divergente do entendimento da nobre relatoria. Portanto, eu conheço da apelação, pois preenchido seus requisitos de admissibilidade, e entendo que o recurso merece prosperar apenas em parte. Aqui farei uma síntese do recurso, porque apenas me restringo a uma modulação do valor da multa arbitrado em sentença. Este voto vista não adentrará nos questionamentos sobre o cabimento do processamento administrativo, pois o voto condutor já examinou a matéria, fundamentando a recepção da decisão administrativa por inexistência de ofensa ao princípio da legalidade. Não obstante, quanto à dosimetria das penas, interdição do estabelecimento e aplicação de multas exorbitantes, fixadas pelo DECOM em 10.666 UFIs, entendo que extrapolou a razoabilidade. Isso porque tal penalidade alcança valor exacerbado diante das infrações apuradas, relativas ao certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e a exposição de vários produtos à venda sem as etiquetas do preço. Considerando que no iter processual a empresa apresentou comprovação de ter requerido a documentação junto ao Corpo de Bombeiros, inclusive ela é portadora do atual certificado, expedido em 13 de setembro de 2021, com validade de 3 anos, portanto, em vigência até 13 de setembro de 2024, razoável que não se mantenha na íntegra a multa de 3.000 FIIs imposta à apelante em relação a essa imputação. Por sua vez, a ausência de aposição de preços nos produtos expostos à venda, presumindo-se que realmente tenha ocorrido tal situação, não constitui infração que corresponda à pesada estipulação de 5.000 UFIs. O DECOM reconheceu a ausência de antecedentes do atuado e reduziu a pena para 5.333 UFIs. Não obstante, dobrou esta estipulação, arguindo que a empresa não demonstrara a busca de sua regularização e pelo caráter repetitivo da infração, o que parece incoerente se foi reconhecida por esse mesmo órgão a ausência de antecedentes. Então, terminaram as multas em 10.666, que multiplicando pela UFI atual, alcançaria aproximadamente uns R$55 mil. Então, dessa forma, mais consentâneo com o conjunto fático probatório, no meu entender, naturalmente, e pelas circunstâncias apuradas, a ausência de antecedentes e porte financeiro da autuada, a loja de eletrodoméstico situada no interior do Estado, que se arbitre a multa pelo valor de 2.000 UFIs, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então, concluindo ante o exposto, com as devidas vênias à eminente relatoria, conheço a apelação para provê-la parcialmente, tão somente para reduzir o valor total da multa aplicada pelo DECOM para um montante de 2.000 UFIs. Então, é assim que me posiciono pela divergência parcial. Passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson, relator, para seu pronunciamento. Senhora presidente, nobres colegas,
Vejo que Vossa Excelência examinou a questão de forma bem didática, aprofundando o exame quanto à dosimetria da aplicação da penalidade. Eu, em alguns casos, tenho reduzido essa multa por entendê-la muitas vezes exacerbada, e sendo só esse o fundamento da divergência que Vossa Excelência apresenta nesse momento, eu quero dizer que adiro ao voto de Vossa Excelência, porque compreendo o seu espírito de justiça, sempre muito agudo, e eu quero parabenizá-la pelo exame, porque o nosso intento nesta Câmara sempre foi não só a unicidade dos nossos entendimentos em matéria divergente, mas também aplicando o princípio de justiça nos julgamentos que Vossa Excelência agora apresenta. Sigo, portanto, adiro ao voto de Vossa Excelência, repulsiono para dar o provimento parcial nos termos do voto de Vossa Excelência. Certo. Obrigada, desembargador Gleitson. Realmente esse é o nosso espírito, né? De que cada um contribua uns com os outros na nossa Câmara para que a gente encontre o melhor equilíbrio, né, dos entendimentos. Passo então a palavra ao desembargador Evaldo. Como se pronuncia, Vossa Excelência? Pois não, presidente. Eu também parabenizo tanto o desembargador Gleitson, que teve a humildade de reconhecer isso. Nós estamos aqui para isso, né, para tanto, para cedermos. Temos que ser flexíveis, como dizem os orientais, né? E a desembargadora também, desembargadora que examinou com muito cuidado, a desembargadora Tereza. Então, eu acompanho o voto da eminente relator, parcialmente com essa alteração que Vossa Excelência propôs e admitida pelo eminente relator. Como voto. Obrigada, desembargador Evaldo. Então, sendo assim, eu proclamo o resultado, apelação conhecida e parcialmente provida, apenas com essa minoração. Formularei o voto tão logo ao final da sessão para a publicação. Para a lavratura do acordo, né? Sim. Certo. Por unanimidade. Exato. A secretária me lembra aqui, por unanimidade. Passamos agora ao 2.2, apelação civil 0040-802-20-2008, apelante Rádio Táxi Capital Fortaleza Limitada e apelado município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 16 de agosto do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após a sustentação oral por videoconferência pela advogada da apelante, a doutora Isabelle Cisne Augusto Maia, a eminente relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer da apelação cível para negar-lhe provimento e, na sequência, pedir vista dos autos para melhor exame da matéria. Considerando que esse exame está sendo feito, eu consigno aqui o adiamento do julgamento para que apresente o meu voto visto na próxima sessão. Meu desembargador Iraneide. Passando agora ao 2.3, apelação civil 0260160932022. Apelante, Estado do Ceará. Apelada Melo Campos. Relatoria desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Na sessão do dia 16 de agosto do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após o voto da eminente relatora, no sentido de conhecer a apelação cível, dando-lhe provimento, pediu visto dos autos para melhor exame da matéria a excelentíssima senhora desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Então, o processo fica adiado, considerando que a desembargadora Maria Nailde, que é a relatora deste processo, está ausente de forma justificada. Passando ao 2.4, agravo de instrumento 30.00059262022, agravante José Roberto Muniz Negreiros. E o agravada é a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE, relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sessão do dia 16 de agosto do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após a sustentação oral por videoconferência, feita pela advogada do agravante, a doutora Ana Carolina Souza Rocha Muniz Negreiros,
O eminente relator proferiu seu voto no sentido de conhecer da apelação cível para negar-lhe provimento. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Da mesma forma também, peço aqui aos pares o adiamento do processo para um melhor exame. Então, na próxima sessão, trarei os dois. Continuando, nós temos agora os processos com julgamentos suspensos. 2.5. Apelante, Brockton Indústria e Comércio de Vestuário e Facções Limitada, e o apelado Estado do Ceará da minha relatoria. Na sessão de julgamento, dia 16 de agosto do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, comuniquei à Câmara que o julgamento estendido destes autos ficaria adiado pela ausência justificada do excelentíssimo desembargador Francisco Gleidson Pontes, que se encontrava no gozo de férias. E ele permanecerá adiado, considerando a ausência justificada da desembargadora Nailde. 2.6, apelação cível 020 734352 2022, apelante Canon Medical Systems do Brasil Limitado e o apelado coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, da minha relatoria. Da mesma forma, na sessão do dia 16 de agosto, comuniquei à Câmara que o julgamento estendido destes autos ficaria adiado também pela ausência justificada do excelentíssimo desembargador Gleidson em gozo de férias, e permanece adiado pela mesma razão, considerando a ausência justificada da desembargadora Maria Nailde. 2.7, apelação civil 022 64 80 20 2022, apelante Proeuro Indústria, Importação e Comércio Limitada e o apelado coordenador de administração fazendária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, da minha relatoria. Também da mesma forma, os autos ficaram adiados pela ausência justificada do desembargador Gleidson, em gozo de férias, e permanece adiado por conta da ausência justificada da desembargadora Maria Nailde. 2.8, apelação civil 020 09 98 75 20 19, apelante Estado do Ceará, apelada Telemar Norte Leste S.A., relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Também da mesma forma, na sessão passada, 16 de agosto, os autos ficaram adiados pela ausência do desembargador Gleidson Pontes, que se encontrava em gozo de férias, e agora adiado pela ausência justificada da desembargadora Maria Nailde. 2.9. Apelação Civil Banco Volkswagen S.A., Consórcio Nacional Volkswagen, Administradora de Consórcio Limitada, e o apelado é a superintendente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e também apelado é o Estado do Ceará, relatoria da desembargadora Maria Iraneide. Aqui dando curso ao julgamento, na sessão passada, apresentei o meu voto vista, no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe provimento, acompanhando a divergência inaugurada pelo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sequência, passei a palavra à eminente relatora Maria Iraneide Moura Silva, que confirmou seu voto original. Aberta a divergência, o julgamento foi convertido em estendido e permanece adiado por conta da ausência justificada da desembargadora Maria Nailde. E, por último, temos aqui mais um adiado, é o 2.10, apelação civil 024 7324 88 20 22, apelante Estado do Ceará e apelada Maria Beatriz Dias Ferreira, da desembargadora, relatoria desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Na sessão do dia 16 de agosto deste ano, a excelentíssima senhora Maria Iraneide Moura Silva apresentou seu voto visto, no sentido de conhecer da apelação, para negar-lhe provimento, abrindo a divergência. Com a palavra, a eminente relatora confirmou seu voto, abrindo a divergência, exato, então, confirmou seu voto, e em seguida o excelentíssimo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite acompanhou essa divergência. O julgamento foi convertido em estendido e permanece assim, considerando a ausência justificada da desembargadora Maria Nailde. Vamos passar agora, na nossa pauta, para o nosso terceiro momento, que se diz respeito aos processos com sustentação oral. Nós temos aqui apenas processos com preferência com sustentação oral. 5.66, apelação civil 0018 034 83 2018.
Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelantes: Antônio César Uchoa Soares e Francisco Mendes dos Reis. O advogado é o doutor Ismael Barbosa de Souza. E como apelado, o Estado do Ceará. O advogado doutor Ismael Barbosa de Souza, em nome dos apelantes, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para a sustentação oral. Excelência, pela ordem, Sim. há um processo conexo que é o seguinte, que Certo. poderia, salvo melhor juízo, haver uma sustentação única, se assim entender o doutor Ismael, por se tratar da mesma matéria, eles são conexos. Pois não. O Doutor Ismael, 0050. o senhor concentrará a sua sustentação oral nos dois processos? Eu posso anunciá-lo? Ou preferirá fazer? Pode Sim, ser? eu gostaria de concentrar. Sim. Então, vamos anunciar aqui o processo conexo. 5.69, apelação civil 0050-615-49-2021. Relatoria também, desembargador Gleidson Pontes. Apelantes, os mesmos, Antônio César Uchoa Soares e Francisco Mendes dos Reis. Apelado, Estado do Ceará. E também, naturalmente, requereu a sustentação o doutor Ismael Barbosa, o qual terá os 15 minutos para a sua sustentação em ambos. Iniciando aqui 14 e 22. Com a palavra, doutor Ismael. Agradeço a Vossa Excelência pela palavra. Saúde o desembargador, relator Francisco Gleidson, o Luiz Evaldo, doutor Ina Meire, os presentes aqui. Serei breve em minhas considerações. Essa causatória decorre, tenho que recordar isso, de uma ação declaratória pela inexistência de relação jurídico-tributária, que ela foi protocolada no sentido de excluir a corresponsabilidade dos apelantes de certidões de dívida ativa, haja vista que esses nunca foram sócios de fato, mas somente empregados utilizados para perpetrar um esquema de fraude contra credores e ao fisco cearense. Certo? Antes mesmo da instrução processual, que foram arroladas várias testemunhas, o Estado do Ceará levantou o argumento da prescrição, da pretensão de se anular os débitos tributários, que conta de 5 anos de constituição definitiva desses débitos. A juíza de peso recebeu esse argumento e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Entretanto, foram desconsiderados 2 pontos. O primeiro ponto que eu venho chamar a atenção de Vossas Excelências é sobre a imprescritibilidade das ações declaratórias. As ações declaratórias, quando elas visam somente declarar um direito da parte, elas têm uma imprescritibilidade. Veja que no pedido da ação consta exatamente dessa forma. Vou ler aqui para vocês antes de constar a ação. Que seja julgado procedente o pedido do autor para fim de declarar a inexistência da relação jurídico-tributária constante nas execuções fiscais. Aqui eu destaco 2 execuções fiscais que ocorrem na cidade, comarca de Canindé e uma na comarca de Fortaleza. Continuo. Ao passo de excluir seus nomes como corresponsáveis pelos créditos tributários devidos pela empresa Recelcom Comércio de Divisas Limitada. Então, a juíza de piso desconsiderou que a ação era ação declaratória e não ação anulatória. A ação anulatória visa diminuir o crédito tributário, anular, reduzir o seu montante. E aqui não é isso. Eles só querem retirar o seu nome com corresponsabilidade por esses créditos. Prosseguindo, mesmo que não fosse considerado que a ação que nós estamos debatendo é uma ação, não é uma ação declaratória, mas sim uma ação anulatória, o prazo foi respeitado. Por quê? Porque o débito seja de 2009, 2010, houveram recursos administrativos e houveram impugnações
E tudo isso suspendeu o prazo prescricional. A demanda foi protocolada dia 15 de agosto de 2018. Quando nós vamos ver a composição, nós vemos a composição das CDAs que compõem as execuções fiscais, nós vemos o seguinte: as duas execuções fiscais que correm na comarca de Canindé, uma já foi dada prescrita. A outra, a própria juíza de piso, que extinguiu esse processo sem resolução de mérito, ela entendeu que o sócio, o senhor Antônio César, já não fazia parte da empresa na época do fato gerador. Então, ela retirou esse sócio da demanda, nos deixando, então, com foco unicamente na execução fiscal que corre na comarca de Fortaleza. Ora, eu salientei na peça apelatória, há uma tabela bem descritiva, que os débitos foram todos, tiveram seu lançamento final, que a intimação foi mediante edital, somente em 2013, e o outro foi em 2015. Contando os dias, todos eles passam, tem um prazo maior do que o que foi protocolado a ação. Ou seja, a ação foi protocolada dentro do prazo prescricional. Então, nesse sentido, não caberia pugnar a prescrição de uma suposta pretensão anulatória, porque eu digo que a ação aqui é declaratória. Mas, se formos considerar como ação anulatória, ela está dentro do prazo. Esses são os pontos que eu destaco aqui dos itens que levaram à extinção da ação. Passando esses pontos, se Vossas Excelências assim entenderem, pelo julgamento de mérito na etapa do processo em conta, eu pugnei também pela inexistência do processo administrativo para apurar a responsabilidade do sócio. Veja, Excelência, como eu destaquei no começo da minha sustentação oral, o processo aqui, que os autores, eles eram empregados da empresa, nunca foram sócios. Na verdade, eles tiveram seus documentos utilizados por uma pessoa que tinha instrução maior, um empregador, no caso, para constituir uma empresa somente para fraudar o fisco e deixar os mesmos no alvo das execuções fiscais. Se houvesse um processo administrativo para apurar a corresponsabilidade, ia ser patente que os autores não eram sócios da empresa. Existem documentos que foram anexados no processo, por exemplo, uma carteira de trabalho assinada pelo empregador, pelo real empregador. Como é que os autores iriam assinar carteira de trabalho de outras pessoas? Eles não eram sócios. Então, não existe processo administrativo para pugnar a responsabilidade deles. E, mesmo assim, eles foram incluídos como corresponsáveis das dívidas tributárias. Essa falta de processo administrativo ofende o CTN, ofende a Constituição Federal. Foi retirado dos autores, dos recorrentes, no caso, a legítima defesa e o contraditório. E isso, segundo a jurisprudência pátria do STJ e do TJSE, leva à anulação dessa inclusão como corresponsáveis. Então, se Vossas Excelências acharem que somente por isso já dá para retirar, acredito ser possível entrar no mérito hoje mesmo da ação. Nesse contexto, pleiteio aqui pela reforma da sentença, no sentido de afastar o prazo prescricional contra a pretensão dos recorrentes, visto que a demanda é meramente declaratória. Ou, assim, se Vossas Excelências entenderem, reconhecer a existência de recursos administrativos, que realmente existiram, que suspenderam o prazo prescricional, ao ponto que o presente processo foi protocolado antes do seu prazo fatal, determinando assim o retorno dos autos à primeira instância com o devido seguimento da demanda. Ou, caso Vossas Excelências entendam ser possível adentrar ao mérito, declarar a ilegalidade da inserção dos recorrentes como corresponsáveis das dívidas destacadas, visto a inexistência de processo administrativo que fundamente está lá. Eu agradeço aqui a disponibilidade, é o que se tem a pedir.
Agradeço a Vossas Excelências. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ismael Barbosa. Passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do seu julgamento. Muito obrigado, senhora presidente. O voto é um voto de 14 laudas. Eu vou ter aqui a leitura de trechos dele, considerando que, ao final da sessão, nós teremos a publicação do seu inteiro teor, para conhecimento do doutor Ismael, a quem cumprimento nesta oportunidade pela sustentação oral. Prescrição da ação declaratória. Os apelantes ajuizaram a ação declaratória em embargos da execução, objetivando na primeira, segundo consta da inicial, que a ação seja julgada procedente, para o fim de declarar a inexistência da relação jurídico-tributária constante das execuções fiscais aqui referenciadas, ao passo de excluir seus nomes como corresponsável pelos créditos tributários devidos pela empresa Recelcom Comércio de Bebidas Limitada ME. O propósito da segunda ação é que sejam excluídos seus nomes como corresponsável pelos créditos tributários devidos pela referida empresa. Sentenças conjuntas proferidas nos feitos, tanto da ação declaratória como dos embargos da execução, onde extinguiram as demandas com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de prescrição e julgando improcedentes os pedidos formulados nas iniciais nos termos do artigo 487, inciso 2º do CPC. De fato, as ações declaratórias são imprescritíveis, inexistindo prazo para certificação das relações jurídicas. Todavia, quando se tem como objetivo constituir ou desconstituir direitos, estes estão sujeitos ao prazo prescricional, porque de declaratória não se trata, como no caso dos autos, em que a parte apelante pretende, na verdade, abster-se da responsabilidade dos créditos tributários devidos pela empresa Recelcom Comércio de Bebidas Limitada, não sendo, portanto, o caso de ação declaratória pura, razão pela qual deve ser apreciada a questão da prescrição quanto ao direito pretendido pelos interessados. Ou seja, ainda que os apelantes sustentem que suas pretensões têm cunho meramente declaratório, não é o que se depreende do pedido. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso sodalício, cujas emendas aqui eu trago transcritas, e na parte que interessa, eu vou lê-las. O STJ firmou entendimento no sentido que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória, constitutiva, como no caso dos autos, em que está sujeita à prescrição do decreto 20.910 de 32. Isso é um acordo da lavra do ministro Herman Benjamin. Somente a ação declaratória pura é imprescritível. Quando se revestir também de natureza constitutiva, ficará sujeita à prescrição. Ministra Nancy Andrighi. E um processo da lavra do nosso querido desembargador Evaldo. Aqui também eu vou ler a parte que interessa. Afirma: acerca da prescrição, em favor da Fazenda Pública, artigo 1º, decreto 20.910/32, determina que as dívidas passíveis da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 anos, contado da data do ato ou fato do qual se originário. 6. Desse modo, considera sem mácula a decisão vergastada, uma vez que não é juridicamente viável restaurar a exigibilidade da dívida prescrita por meio de pretensão declaratória. Desembargador Luiz Evaldo, da nossa segunda Câmara,
do dia 2/12/2020. No mais, argumento que o prazo prescricional foi suspenso em razão da impugnação administrativa realizada em todas as inscrições. Contudo, as provas apresentadas pelos autores em ambos os feitos não são suficientes para confirmar essa alegação. Artigo 373, inciso 1 do CPC, principalmente porque não apresentadas ditas impugnações, mesmo sendo a eles oportunizado, como se vê as folhas 226 do processo 00-180-3483, 2018, e folha 123 do processo 00-50-615-49, 2021. Assim, como disse o deciso, se os créditos tributários questionados foram inscritos na dívida ativa em 2010, após tramitação dos respectivos processos administrativos e tendo a ação declaratória sido proposta tão somente em 15 de agosto de 2018, folhas 3, reconheço a prescrição da pretensão. Em relação aos embargos da execução, sabe-se que o prazo é contado da data da efetiva intimação da penhora, conforme definiu o Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do RESP 111.2416/MG, tema repetitivo 131, verbs. Processo civil, nulidade de acordo por falta de motivação, artigo 131, 165 e 458, inciso 2 do CPC, não ocorrência. Violação ao artigo 535 do CPC, deficiência na fundamentação, súmula 284, STF, termo acordo prazo para embargo da execução fiscal, garantia do juízo mediante penhora, juntada do mandato, recurso repetitivo, artigo 543-C do CPC. Inciso 3º, o termo inicial para a oposição dos embargos da execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não da juntada aos autos do mandado cumprido. Ministro Herman Benjamin. Com isso, o prazo para propor os embargos, que é contado da penhora, é de 30 dias, na forma do artigo 16, inciso 3º, da Lei 6.830/80, combinado com o artigo 209 CPC, diferentemente do defendido pelo apelado. Aqui deve ser apelante, está equivocado o termo. Vamos corrigir. Nesse contexto, afastada a prescrição estendida aos embargos à execução na sentença. E para arrematar, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça admitiu o recebimento dos embargos da execução fiscal sem apresentação de garantia do juízo, mas quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente para esse mistério a concessão de assistência judiciária gratuita. Trago aqui os arestos correspondentes a esta afirmação. De fato, como assinalado pelo ente público estadual, artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais, não foi revogado, condicionando a admissibilidade dos embargos à execução fiscal à prévia garantia do juízo. Importa ainda transcrever a emenda do RESP 1272/827 de Pernambuco, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, por meio do qual o STJ reconheceu a imprescindibilidade e observância do artigo 16, parágrafo 1º da Lei 6.830/80, também transcrito aqui neste aso, o respectivo acordo, palavra do ministro Mauro Campbell. Pois bem, de fato, como visto, o STJ aceitou a possibilidade de mitigação da exigência da garantia do crédito executado como condição para recebimento dos embargos de execução fiscal, pois entendeu que tal medida seria uma forma de resguardar a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e ampla defesa. Porém, declarou expressamente que tal mitigação apenas poderia ser admitida em caráter absolutamente excepcional. Então, somente nas hipóteses que restar inequivocamente comprovado que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequente. Mas não é só.
Aquele Tribunal Superior também fez questão de ressaltar que o simples fato de o devedor litigar amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita não constituiria prova bastante da hipossuficiência econômica para a garantia do juízo. No caso específico, salta aos olhos o fato de que a parte apelante, ao interpor os embargos da execução, não trouxe prova capaz de demonstrar sua incapacidade financeira de garantir o crédito exequente, nem mesmo depois de trazido o tema impugnação aos embargos, folhas 107 subseguintes. Ocorre que, conforme posicionamento consagrado pelo STJ, o fato por si só de estar devedor embargado, amparado pela assistência judiciária, não constitui prova bastante da sua hipossuficiência econômica. O aludido entendimento traduz-se no fato de que o artigo 3º, inciso 7º, da Lei 1060/50 não afasta a aplicação do artigo 16, parágrafo 1º, da Lei 6.830 de 80, porque aquele dispositivo seria cláusula genérica, abstrata, e que visaria a isenção de despesas de natureza processual sem prever, todavia, a isenção da garantia do juízo para embargar, bem como porque, conforme o princípio da especialidade das leis, a supracitada Lei das Execuções Fiscais prevalece sobre a Lei 1060/50. Também trago a respeito do tema, decisão da nossa Câmara, do Agador Raimundo Nonato, quando aqui esteve, e minha, também, no mesmo sentido. Contextualizando os fatos e as provas, evidencio que os recorrentes não apresentaram provas concretas e capazes de comprovar eventual hipossuficiência econômica para providenciar a prévia garantia do juízo, e assim obter a mitigação da exigência imposta pelo artigo 16, parágrafo 1º da Lei 6.830 de 80, situação que justifica o acolhimento da preliminar contra-recursal. Com esse cenário, prejudicada a análise do mérito. Diante do exposto, conheço dos recursos apelatórios para negar-lhes provimento por outro fundamento, mantendo a prescrição da ação declaratória, ao passo que afasto a prescrição dos embargos à execução, decretando, contudo, sua extinção sem resolução do mérito, por reputar ausente pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, garantia do juízo, na forma do artigo 485, inciso 4 do CPC, majora a verba honorária recursal fixada na sentença para 12% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade diante dos benefícios da existência gratuita concedidos. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Com licença, pela ordem, por favor. Gostaria Sim. de chamar a atenção para questões fáticas. O desembargador disse que não há provas de que foram feitas despesas administrativas, mas nos julgamentos que foram juntados de folhas 253, 266, 267, 280, 281, 297, eu juntei os julgamentos de segunda instância administrativos e nos próprios julgamentos, na relatoria, há trechos como devidamente cientificada, a autuada apresenta impugnação, a folha 1925, na qual argumenta em si a nulidade da auto-infração, por ausência, isso, folha 285, folha 257, também no mesmo sentido. Doutor Ismael, com licença, Vossa Excelência terá a oportunidade de, seguindo a via recursal, apresentar toda essa argumentação à própria relatoria, seja pelos embargos ou por outro caminho recursal. Já houve, o pronunciamento do voto, como bem ressaltou, o nobre relator foi exaustivamente examinada, a argumentação de Vossa Excelência segue também processualmente o mesmo caminho. Agora, nós devemos, neste momento processual, passar realmente ao colegiado a apreciação deste voto. Então, assim, passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide Moura Silva para o seu pronunciamento. Obrigada, senhora presidente. Eu quero aqui parabenizar
ao advogado pela objetividade da sustentação e dizer que já, apesar de já haver previamente apresentado o meu voto, eu gostaria de pedir vista para melhor análise, até porque o voto segue, em alguns pontos, por outra fundamentação que não há da sentença. Certo. Então, no caso, serão dos dois processos, desembargador Iranei, porque nós estamos julgando conjuntamente, então, ótimo. Então, concedo visto dos dois processos anunciados, renovando, é o 5.66 e o 5.69 da pauta, a desembargadora Maria Iraneide. Passo agora ao processo 5. Pois não, os números, excelência? Na pauta, não é? 5 pontos. Depois eu passo. Enunciando as mesmas partes. Pronto, não estou vendo. No meu aqui está outra numeração. Então, só para não pairar nenhuma dúvida, não é? Pronto, confere. Confere. Passando aqui ao 5.106, também pedido de sustentação oral. É a apelação civil 0167473, dígito 10, 2016. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante Lojas Riachuelo S.A. E o apelado é o Estado do Ceará. O advogado Dr. Cássio Bruno Fernandes Justino Alves, em nome das lojas Riachuelo S.A., pediu sustentação oral. O senhor dispensa o relatório, doutor Cássio Bruno? Boa tarde, excelência. Dispenso. Boa tarde. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para sustentação oral, a partir de agora, 14h48. A palavra está com o senhor, viu, doutor Cássio? Perfeito. Muito obrigado, excelência senhora presidente. Eu quero cumprimentar a presidência desta sessão, bem como a eminente relatora, a excelentíssima desembargadora Maria Iraneide, os excelentíssimos desembargadores pares dessa coluna da Câmara, o ilustre representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, os demais serventuários da Justiça, bem como os meus colegas. Desejo uma excelente tarde de trabalho a todos. Excelências, pretendo ser objetivo. Esse recurso de apelação, ele objetiva a reforma de uma sentença somente no que concerne a condenação sucumbencial aplicada a apelante. A temática aduzida no apelo, que trata especialmente das disposições da lei do Refis, a lei estadual 17.771 de 2021, já foi objeto de apreciação por esta coluna da segunda Câmara, bem como das demais câmaras de direito público deste egrégio tribunal. Então, eu gostaria de rememorar sucintamente o ponto principal que ensejou o recurso, para estarmos no mesmo passo de raciocínio. Vejam, o presente processo trata de um embargos que combate a execução fiscal 013-8340, dígito 20 de 2016, cujo valor de causa originariamente era R$ 531.800,97, e tinha como objeto um débito de ICMS lançado em auto de infração lavrado pela Cefaz. Antes da aprovação da sentença de primeiro grau, o Estado do Ceará editou a mencionada Lei do Refis, que permitiu o pagamento de passivos tributários, conforme é de conhecimento, com benefícios exclusivos. A apelante aderiu ao programa instituído pela lei estadual e liquidou o débito executado com recolhimento aos cofres estaduais na quantia de R$ 46.683,57, comprovantes as folhas 402 e 403. Então, excelências, o primeiro ponto que nós gostaríamos de pôr em destaque é que o proveito econômico para a fazenda pública em sua ação judicial de cobrança
à execução fiscal de origem, bem como nos presentes autos que se vincula à origem, foi o valor efetivamente pago pela apelante. Isto é, se há que se falar em proveito econômico, esse não é outro, senão aquele que efetivamente resulta do embate travado contra o contribuinte. No caso, como a apelante aderiu à refis, instituído pela Lei 17.771 de 2021, e liquidou o débito executado, extinguindo o crédito tributário na forma do artigo 156, inciso 1 do Código Tributário Nacional, restou alcançado um resultado útil para o ente estatal. Isso é óbvio. Evidentemente que, em se tratando de débitos inscritos em dívida ativa e judicializados, o patrono da Fazenda Pública não poderia ficar à míngua da verba honorária, em situação especial dessa norma do refis, que exigiu a extinção do processo na forma do artigo 487, inciso 3, a linha C do Código Processual. Mas é exatamente por essa razão, Excelência, que a própria norma do refis estabeleceu o destaque, ou possa dizer aqui a destinação, de 5% do valor arrecadado para a Procuradoria Estadual. Isso está expresso no artigo 19 da Lei do Refis. Lá está destacado a título de honorários, esses 5%. Foi por essa razão que a apelante deprecou na origem o reconhecimento da extinção do crédito, bem como a extinção do processo sem versar sobre ônus sucumbencial, porque os honorários devidos aos patronos da Fazenda Pública já estavam albergados pela Lei do Refis, no percentual que ali estava estabelecido. E o próprio magistrado de origem reconheceu dessa forma no processo de execução fiscal, que é o objeto desse presente embargos. Eu vou destacar aqui os termos expressos pelo nobre magistrado na sentença proferida por ele na execução fiscal 013-8340, dígito 20 de 2016. O excelentíssimo juízo cita lá dessa forma, veja, os honorários foram incluídos, ele extingue a execução fiscal e cita, os honorários foram incluídos no pagamento do débito, e coloca entre parênteses, artigo 19 da Lei do Refis. Ocorre que no presente processo, o embargos que combate aquela execução, o mesmo juízo proferiu decisão diametralmente oposta, contrariando a si mesmo e as disposições da Lei do Refis. Pois, conforme consta na sentença de folha 409, houve uma condenação de honorários. Pior, não se entende, não se sabe por qual razão, ele aplicou o percentual condenatório sobre o valor da causa e não sobre o proveito econômico. Ou seja, é por essa razão, Excelências, que se trouxe essa discussão, essa matéria, a essa instância, a esse egrégio tribunal, pois, além de incontornável contradição do juízo de origem, há um nítido bis in idem, pois a sentença condenatória, ora combatida, faz incidir a mesma imposição sucumbencial duas vezes, já que a norma do refis já havia destinado os respectivos honorários da digna Procuradoria Estadual. Dentre os casos já discutidos neste egrégio tribunal, tem-se citado um precedente do STJ, que é o RESP 1.011.237 do Rio de Janeiro, onde a Corte Superior trata ali que a possibilidade de condenação sucumbencial, quando houver desistência ou recurso do direito sobre o qual se funda a ação, para efeito de viabilizar a adesão de programa de parcelamento, é possível, mas dependerá de cada caso. Isso está bem destacado lá nesse precedente, ou seja, não se trata de se aplicar indistintamente a condenação sucumbencial, especialmente neste caso, em que a norma do refis já previu a destinação de honorários para a Procuradoria. Cumpre mencionar também aqui que o entendimento defendido pela apelante já foi objeto de discussão e acolhimento por esta colenda Câmara no processo 025-2606, dígito 44 de 2021, sob a relatoria da excelentíssima desembargadora Thérèse Neumann, que acolheu de forma irretorquível e brilhante esse entendimento que está colocado em nossa apelação e foi acompanhada à unanimidade por seus pares naquela ocasião. Eu quero pedir permissão para ler aqui um trecho da ementa desse julgado
da relatoria da excelentíssima senhora desembargadora desta sessão. Eu vou ler apenas o tópico 3, 4 e 5 da emenda, que diz assim: o artigo 19 da Lei 17.771, de 2021, estabelece que deve ser destinado 5% dos débitos recolhidos no refis, a título de honorários, aos procuradores do Estado. Do montante a ser pago na ocasião do programa de parcelamento, será repassado o valor relativo aos honorários ao procurador do Estado, em evidência que a condenação da apelada em honorários advocatícios a penalizaria em duplo pagamento, a caracterizar o inaceitável bis in idem, e implicaria enriquecimento sem causa do demandado. Tratando a adesão do refis de favor fiscal ao contribuinte, não se afigura razoável agravar financeiramente a demandante com a imposição do pagamento da verba honorária em ação judicial, a qual foi extinta em razão da adesão da recorrente ao refis. Eu quero citar também, não vou citar, vou apenas citar o processo da Terceira Câmara de Direito Público, da relatoria da excelentíssima desembargadora Maria Vilalba, processo 016-1435, dígito 55 de 2011, que também acolheu a tese defendida nesta apelação e foi acompanhada à unanimidade por seus pares. Então, excelência, são por essas razões que se suplica a reforma da sentença para que se reconheça a quitação integral do débito, bem como que a verba honorária devida à Fazenda Pública já está arbitrada e devidamente destinada na forma do artigo 19 da Lei do Refis. E apenas alternativamente, caso não seja esse o entendimento que se prevaleça nesta sessão, que seja corrigida a sentença para, ao mínimo, fazer incidir essa sucumbência sobre o valor pago no refis, que se trata do efetivo proveito econômico da Fazenda Pública. São essas as razões, excelência, eu quero agradecer a oportunidade e fico à disposição. Obrigada, doutor Cássio. Passa aqui a relatoria, desembargador Iraneide, para o seu voto. Obrigada, senhora presidente. Eu vou passar aqui somente a leitura da emenda, que eu creio resolver a questão. Que está assim redigida. Tendo por base o princípio da causalidade, impõe-se a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários de sucumbência quando a quitação do débito executado ocorre na via administrativa após o ajuizamento da ação, como é o caso dos autos, em que a executada embargante, aderindo ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais, Lei 17.771 de 2021, efetuou o pagamento integral da dívida. Consoante entendimento superior do Tribunal de Justiça, a opção do contribuinte pelo parcelamento do débito tributário por meio da inscrição no Programa de Recuperação Fiscal, condicionada à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação e à desistência dos recursos interpostos, não desobriga o contribuinte do pagamento da verba honorária nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 10.189 de 2001, consoante acordo da primeira sessão no julgamento do RESP 509-367 Santa Catarina, da relatoria do ministro Herman Benjamin. Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido em razão da extinção dos embargos à execução fiscal, devem os honorários advocatícios serem arbitrados utilizando como base de cálculo o valor do crédito tributário. Portanto, o artigo 85, parágrafo 2º do CPC, ao tratar de cálculo dos honorários sucumbenciais, estabelece uma ordem de preferência. Assim, observando essa ordem de preferência, os honorários devem ser fixados em relação ao proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa. Por essa razão, apelo conhecido e parcialmente provido. É como voto, senhora presidente. Pois não, desembargador Iraneide, obrigada. Passando a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para o seu voto. Pois não, presidente. Eu parabenizo e cumprimento o doutor Cássio pela sua apresentação na sustentação oral, e o meu voto já foi apreciado temporariamente, aliás, provisoriamente, e a exposição da desembargadora relatora
exaustiva com relação ao voto, que será disponibilizado em seguida à sessão, eu acompanho integralmente. Com voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu gostaria de pedir vista desses autos para uma melhor análise, considerando que o nobre advogado fez referências, né, a julgamentos, entendimentos anteriores. Então, por favor, a secretaria consigne, né, a vista para esta presidência. Passando agora ao item 5.92, agravo de instrumento 063 7450 17 2022. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravantes, Saulo Gonçalves Santos e Antônio Washington Frota. O advogado doutor João Pedro Batista. E o agravado é o município de Sobral. Doutor João Pedro Batista se encontra na sala? Me encontro, excelência. Pois não. Doutor João Pedro, eu vejo aqui que o voto atende aos interesses dos agravantes. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispenso sim, excelência. Ótimo, obrigada. Então, passa a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. Pois não. É na pauta o 5.92. É um agravo de instrumento 063 74 50 17 20 22. Vossa Excelência está seguindo o SAGE, pelo SAGE ou na pauta? Estou seguindo o SAGE. O SAGE, né? 5017. Exato, 50063 374 50 17 dígito 17 20 22 pontos 8.06. Pois não. Remeta, agravo de instrumento de ação anulatória de créditos tributários contra razões não conhecidas, matéria de mérito, direito processual civil, erro material, reconhecido, possibilidade de correção, recurso conhecido e provido, decisão reformada. É assim. Pois não. Então, passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide Moura Silva para o seu voto. O eminente relator. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Eu acompanho o doutor relator, presidente. Sendo assim, anuncio o resultado. Agravo de instrumento conhecido e provido à unanimidade. Obrigada, doutor João Pedro. Obrigado, excelências. Pois não. Passando agora para o processo 5.33, apelação e remessa necessária, 057 4547, dígito 12, de 2000. Relatoria também do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Remetente, juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante, município de Fortaleza. E o apelado Francisco José Roque. Advogada doutora Isabela de Souza Sobreira de Lavor. Doutora Isabela de Souza, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Doutora Isabela de Souza encontra-se presente, né, a nossa sessão. Então, passo aqui a disponibilizar 15 minutos para a sua sustentação oral. Iniciando às 15h05. Vamos tentar fazer um pequeno resumo desse processo. O processo já foi cerca de 2 anos. É uma desapropriação, né? Nunca imaginei que nos meus primeiros processos levaria 22 anos para ser tudo. Enfim. Francisco José Roque? Tá certo, tranquilo. Boa tarde, Excelência. Vou reiniciar por conta da gravação que estava parada. Se trata de uma desapropriação, cujo decreto remonta ao ano de 2001. Basicamente, qual é a discussão principal do processo?
ainda que no artigo 27 do decreto cuide de que a apreciação do valor indenizatório deve se ater também à questão dos valores fiscais do imóvel, a Prefeitura de Fortaleza insiste em fazer essa indenização apenas em cima do valor do terreno. Basicamente, o que aconteceu e o que gera indignação ao meu cliente até hoje, e ele é inconformado, hoje mesmo pela manhã ele falou comigo, ele é médico, praticamente 40 anos de carreira. Esse imóvel estava destinado à realização da clínica médica dele, da esposa, que também é médica. Ele é médico no Hospital das Clínicas até hoje. E ele adquiriu esse imóvel 4 ou 5 anos antes da declaração de desapropriação. Quando ele adquiriu, que existe os documentos nos autos, esse imóvel já foi adquirido por cerca de R$100 mil. A Prefeitura ofertou 44 mil. E isso apenas com base no terreno cru. Ainda que dentro dos autos conste documento emitido pela Prefeitura de Fortaleza, que atesta a construção de 288 metros quadrados. Então, a nossa luta é essa, que ele seja indenizado justamente pelo imóvel e não apenas o terreno cru, conforme o documento que consta nos autos. Porém, para indignação maior ainda e desespero do meu cliente, a Prefeitura, 14 anos depois, praticamente, chega e diz que o documento é falso. O documento é emitido pela própria Prefeitura. Então, assim, ele não consegue entender como é que um processo demanda tanto tempo, como é que o sonho da clínica dele foi destruído, e ainda assim a Prefeitura, 15 anos depois, vem dizer que só vai indenizar pelo terreno, e não pela casa. E ainda pede uma nova perícia. Agora, o que acontece? O decreto foi de 2001. O decreto foi de 2001. Ainda que o decreto tenha sido de 2001, após a emissão do decreto, o que a Prefeitura faz? Emite um laudo de construção, emite um laudo de demolição. Então, você há de convir. É meio surreal. Como é que a Prefeitura emite um laudo de demolição de um imóvel que não existe? O imóvel existe, tanto que eles emitiram o laudo de demolição. Não soube, meu cliente não soube, contratou engenheiro, contratou demolição, contratou tudo deliberadamente, porque ele já ia acontecer a demolição. O que ele fez? Deixou o imóvel para que quem quisesse levar a porta, levasse, quem quisesse levar a janela, levasse. E só depois soube do decreto desapropriatório, porque a Prefeitura até então, mesmo tendo emitido o decreto desapropriatório, depois emitiu o plano de construção, plano de demolição. Cerca de 20 dias depois de que o laudo de demolição tinha sido emitido. E aí ela vem dizer, não existiu imóvel. Porém, quando acontece a emissão de posse, o oficial de justiça em nenhum momento diz que não existiu imóvel. Ele emite a Prefeitura no imóvel e nada, se você ler a leitura do oficial de justiça, do termo de emissão de posse do oficial de justiça, em nenhum momento ele diz, não existe imóvel nenhum. Ele diz simplesmente, emitir a Prefeitura na posse do imóvel. Então, qual é o oficial de justiça que, em sã consciência, vai emitir um laudo de imóvel e dizer que não existia, que dizer, não tem nada aqui, é só o terreno? Ele ia dizer, emitir no terreno. Não tem casa, não tem nada. Né? Então, assim, a Prefeitura insiste, né, nesse questionamento, inclusive dizendo que o meu cliente estaria sendo fraudado um documento, o que não existe. Um médico de carreira de 40 anos do Hospital das Clínicas, que não tem uma falta na sua vida inteira como servidor público. Então, assim, é uma indignação que eu não consigo nem apresentar para vocês dele. É assim de cortar o coração. Então, basicamente é isso. E o artigo 27 fala da questão fiscal e fala do interesse. Então, o que eu peço é que seja mantida, porque o juiz de primeiro grau concedeu em cima do terreno e da construção, com base em documentação comprovada de fotos do imóvel, com base em tabelas de construção civil, ainda que o perito não tenha dito
nos autos, por que ele não disse? Porque quando a perícia foi se realizar, 2, 3 anos depois, só tinha ruína. A prefeitura já estava na posse há 2 anos atrás. A prefeitura teve a emissão de posse, salvo engano, no início de 2002. E a perícia só aconteceu em 2004. Então, obviamente, quando o perito chegou lá, não tinha mais nada. Já estava com a prefeitura deixou lá. Então, o pessoal que já deliberadamente tinha tirado as coisas, continuou tirando durante 2 anos. Então, como é que você vai fazer uma indenização com base numa perícia que aconteceu praticamente quase 3 anos depois da emissão na posse? É óbvio que não ia ter mais nada lá. A prefeitura não botou ninguém para cuidar do imóvel. Então, basicamente, excelências, é isso. E realmente vai ser um alívio para ele essa decisão. Espero que seja realmente contabilizando o imóvel construído e também toda essa questão fática do interesse dele, da indignação dele como ser humano, da desorganização, do princípio da boa-fé, que a prefeitura não se mistura no princípio da boa-fé ao tratar dele nesse processo, e muito menos da moralidade. Afora que, tanto é prova que depois disso houve uma modificação no decreto-lei que trata da desapropriação para efetiva necessidade de intimar o expropriado acerca do decreto, que naquela época não existia legalmente na letra da lei. Mas ainda assim, a prefeitura agiu de má fé, agiu completamente contrário ao princípio de uma moralidade mínima. Porque quem é que vai gastar dinheiro numa demolição do imóvel, de um imóvel que foi declarado de utilidade pública? Ninguém em sã consciência vai gastar dinheiro nisso. Então, a partir no momento que ele teve notícia, ele parou tudo. Ele parou tudo, porque ele já sabia que não ia conseguir fazer mais nada. Então, o imóvel continuava lá, o imóvel estava lá. E é isso que eu peço a Vossas Excelências. Muito obrigada. E desculpe dizer porque realmente acompanhá-lo durante 22 anos é muito sofrimento para ele. Muito, 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 muito mesmo. Pois não, doutora Isabela, obrigada pela sua sustentação. Passo aqui a palavra ao desembargador Francisco Gleides para o síntese do relatório, como bem lhe aprouver. Muito obrigado, senhora presidente. Doutora Isabela, 22 anos, é uma vida, não é? É um alívio para o seu cliente e para você também, né? Cuidar de um processo por 22 anos. Passei por isso também, mas faz parte do ofício. Há processos que resolvemos com brevidade e há processos que, infelizmente, demoram mais que o tempo necessário previsto na nossa Constituição. No caso, não vou ler esse voto, porque o resultado que eu trago nesse momento é de provimento parcial dos recursos, tanto a remessa necessária quanto o recurso municipal. Todavia, ele se resume em um capítulo da sentença, que é para a correção do patamar dos honorários advocatícios, porque o decreto estabelece um limite e a sentença extrapolou. Vou ler apenas o dispositivo e dá para compreender. À vista do exposto, conheço da remessa necessária e do presente recurso de apelo, já que preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, dando-lhes parcial provimento, tão somente para reformar a sentença no capítulo referente ao percentual fixado para os honorários advocatícios, no patamar de 5% da diferença entre o valor apurado na sentença e o valor apresentado pela edilidade. Tudo com base no artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.365 de 1941, mantendo no mais a sentença recorrida, deixando de fixar o valor de os honorários recursais, visto que já foram fixados no limite máximo permitido pelo decreto em referência. É como voto, senhora. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota, desembargadora Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Eu ratifico o voto provisório, acompanhando na íntegra o eminente relator. Desembargador Luiz Evaldo. Presidente, eu também confirmo o meu voto provisório, acompanhando o doutor relator,
destacando aí a sustentação oral da doutora advogada. Parabéns. Doutora Isabela. Também, aproveitando a referência de Vossa Excelência, também destaco a sustentação oral de Vossa Excelência, doutora Isabela. Foi baseada naturalmente nos seus entendimentos, né, jurídicos, mas também nos transmitiu os sentimentos, a emoção, que o desembargador Gleides também soube tão bem captar em relação a um processo com essa duração. Passo agora às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e... desculpe, é um resultado tão relevante, né, depois de tantos anos. Perdão. O resultado é apelação civil e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. Para registro, né, na ata. Passamos às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. Indago a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, a doutora Francisca Delária Pinheiro Linhares, se há alguma manifestação do interesse da instituição que Vossa Excelência representa. Em algum dos processos. Estou sendo ouvida? Está sim, desembargador, doutora Delária, está. Muito obrigada. Os nossos processos, nós ratificamos integralmente as manifestações do Ministério Público nos que foram julgados, não é? E agradecemos a oportunidade legal de nos manifestarmos nesse momento. Todos foram cuidadosamente examinados e reexaminados em grau de recurso. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, senhora. Indago aqui a excelentíssima senhora doutora Dirce Maria Calixto, se há alguma manifestação em relação aos processos da Defensoria Pública. Sem manifestação a registrar, excelência. Obrigada. Obrigada, doutora Dirce. Pelo barulho, me perdoe aqui. Sério. Tudo bem. Indago aqui aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos de pauta, tem um extra pauta, temos apenas um, e nos sistemas, né, SAGE e PJE, iniciando aqui pelo desembargador Francisco Gleides. Pois não, presidente, eu ratifico meus votos, tanto na condição de relator, como de vogal, em ambos os sistemas, fazendo apenas o registro que no PJE identifiquei alguns processos da relatoria de Vossa Excelência, que trata da matéria de FAO, e só para destacar que contraditei, como sempre fizemos, respeitosamente, pedindo vênia a Vossa Excelência das manifestações contrárias. Certo. Eu anotei, ao final eu anuncio esses processos. Desembargadora Maria Iraneide. Igualmente, senhora presidente, eu ratifico todos os votos que proferi na qualidade de relatora e vogal nos sistemas PJE e SAGE. Também, assim como o desembargador Gleidson, está fazendo essa ressalva que nesse processo relativo à matéria de FAO, da relatoria de Vossa Excelência, eu estou acompanhando a divergência, pedindo todas as venhas à Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Iraneide. Desembargador Luiz Evaldo. Presidente, eu também confirmo os meus votos proferidos tanto na qualidade de relator, assim como de vogal do sistema SAGE e PJE. Como voto? Obrigada, desembargador Evaldo. Vou aqui consignar as declarações de voto em contrário, embora já estejam ratificadas, apenas para que a secretaria reitere nas suas anotações. Nós temos voto contrário, desembargador Gleides, desembargador Iraneide, nos seguintes votos: apelação civil 021-7150-96-2022, da minha relatoria, e apelação e remessa necessária 023-56-39, dígito 84, 2022, também da minha relatoria. Considerando as divergências, ficam abertos para julgamento estendido, conforme determina o artigo 942, considerando também a ausência justificada da desembargadora Maria Iraneide.
Maria Inaíde. Eu aqui também, por minha vez, eu ratifico todos os votos provisórios proferidos em ambos os sistemas, na qualidade de relatora e vogal. Eu gostaria de perguntar agora à nossa secretária o total de processos julgados nessa sessão. 133, né? Ok. Então, concluída a nossa votação, eu também indago aos pares se há algum registro a fazer. Presidente, eu gostaria de registrar a performance do nosso querido desembargador Teodoro Silva Santos, na votação expressiva que obteve hoje no STJ para a composição de lista à vaga naquele tribunal. Sim. Para mim, Exatamente. já surge como uma vitória a participação dele numa lista qualificada e de difícil conquista. Portanto, eu destaco esse fato para mim relevante, que fosse a ele comunicado. Nossa, Exato. Congratulações. Excelência, o Ministério Público, por favor, desculpe, gostaria de se associar integralmente a esse voto, merecedor, né, de nosso respeito e consideração e alegria. Né? Muito obrigada. A defensoria também, Excelência. Desculpa, também, perdão. A gente fica feliz e quer logo externar, né? Exato. A compartilhar a alegria, né? Só queria me acostar às palavras do embargador Gleides, né? E realmente bem lembrou essa votação ocorrida hoje pela manhã, né? E a votação, de fato, foi expressiva. Já podemos realmente considerar uma conquista importantíssima para o estado do Ceará, né? Exato. Até por conta do número de concorrentes. Que venha o pódio. Exato. Também me acosto as palavras do desembargador Gleides, já externou tão bem, desembargador Iraneide. Então, Igualmente, fica registrado. Presidente. E desembargador Evaldo, desculpe. Desculpe interromper, doutora. Desembargador. Eu também quero me associar às palavras dos desembargadores Gleidson e a desembargadora Iraneide e a nossa presidente. E também eu diria ressaltar o empenho também da desembargadora Maria Nailde, o esforço que ela também fez para tentar uma vitória, né? Exatamente, e bem lembrado. Muito bem lembrado, Até por disponibilizar só o nome, não é? Já com certeza. Implica em numa atitude realmente muito positiva para o nosso Estado. Senhora presidente, só lembrando aqui, já me antecipando, em razão da exiguidade do tempo, né? Certamente o cerimonial vai encaminhar para todos os colegas, que a comissão qual pertence, que é a editorial, na próxima quarta-feira, depois da nossa sessão, fará um evento para o relançamento do livro da obra de Aurim Moura Costa. Não pude preparar antes, porque dependia de algumas questões mesmo para a conclusão desse trabalho, e só agora que ficou pronto, daí porque o prazo ficou assim bastante exíguo para preparação, porque queríamos que esse relançamento fosse na data do aniversário de nascimento da desembargadora, da nossa grande Aurim Moura Costa, que por felicidade eu levo o mesmo sobrenome dela, embora não tenha nenhum parentesco. Então, será na próxima quarta-feira, aqui no espaço que temos do Café dos Magistrados, 16h30. 16h30. Estaremos lá para principalmente aqui as mulheres estão convidadas, né? Nesse mês que é o agosto roxo, né? Sim. Roxo, e por seu aniversário dessa que foi assim o expoente, né, da magistratura feminina, né? A primeira juíza do Brasil. Bem relevante, né, para o nosso estado também, o nome da desembargadora
Aurímbora Costa. Então, nada mais havendo a acrescentar, naturalmente, com as recomendações da Secretaria para o encaminhamento, né, desses registros, eu declaro encerrada a sessão e desejo a todos um excelente dia e até o dia 30, se Deus quiser. Deus quiser.